Nessa aula, nós vamos compreender como que você pode e deve canalizar as energias feminina e masculina. O que é importante entender? Você, mulher, precisa ter equilíbrio das duas energias em você? Não. O teu equilíbrio, mulher, é ter mais energia feminina, tá? Independente do que aconteça, independente do ambiente, na tua vida, né? Você precisa ter mais energia feminina, muito mais do que energia masculina. Mas Eliane, aqui onde eu trabalho, a tua energia precisa ser energia mais feminina. Toda e qualquer pessoa, ao se relacionar com você, ela precisa identificar em você mais características femininas do que características masculinas, mais personalidade feminina do que personalidade masculina, tá? Então, primeira coisa, não existe essa de equilibrar as duas energias. O teu equilíbrio é aumentando a tua energia feminina. Entretanto, toda mulher que... Eu sempre falo, o autoconhecimento, ele sempre tem que ir acompanhado de inteligência emocional. O que é autoconhecimento? Eu conheço como eu funciono, eu conheço as minhas emoções, inteligência emocional. Eu aprendo a lidar com elas e uso elas de uma forma saudável, de forma inteligente. Então, é isso que vai fazer toda e qualquer diferença. Apesar de você ter mais características femininas, você vai precisar abordar, aumentar algumas vezes, entrar algumas vezes na tua energia masculina. E onde que eu devo canalizar, Eliane, minha energia masculina? No trabalho, onde você tem que gerir pessoas, onde você precisa liderar, onde você precisa entregar resultados, onde você precisa ser disciplinado, onde você precisa ser focado. Dentro da tua casa com seus filhos, muitas vezes tem mulher que, entre aspas, estraga a educação das crianças, porque fica o tempo inteiro amolecendo o coração demais e retirando ali as regras estabelecidas da família, às vezes as regras que você mesmo estabeleceu. Aí vem a criança e fala, oh, mamãezinha, amorzinho, e você se derrete toda e não acaba sendo assertiva, não sendo firme com os seus filhos quando você precisa ser firme. Então, aqui é preciso entender que, apesar de você ser mais alta na tua energia feminina, em alguns momentos você vai precisar aplicar, direcionar, canalizar a tua energia masculina, tá? E onde mais além do trabalho? Em qualquer lugar que exija de você alguma característica de direção, de condução, de estratégia, de foco, de missão. Às vezes vai ser um momento da sua vida, vou dar um exemplo, às vezes você está passando por uma perda, um luto, vai precisar lidar ali, né, com a perda de um pai, de uma mãe, vai ter que lidar com velório, burocracia, inventário. Então, tem toda uma questão burocrática chata que você precisa resolver e que, se você deixar o teu emocional falar mais alto, você não vai conseguir resolver as coisas de uma forma assertiva. Então, neste momento, você vai precisar conversar com as suas emoções, acolhê-las, armazená-las numa gavetinha, falar, olha, neste momento eu preciso ser firme, neste momento eu preciso ser fria, neste momento eu preciso ser focada, e eu vou resolver as coisas que preciso resolver, e no momento certo eu vou sentar, eu vou chorar, eu vou colocar para fora, na minha cama, no meu chuveiro, mas no outro dia eu vou levantar, vou lavar o rosto e vou resolver as coisas que precisam resolver. Eu sei que é muito, se é muito falado, você precisa sentir suas emoções, e eu falo isso para as minhas pacientes o tempo inteiro, mas muitas vezes você não tem essa oportunidade, muitas vezes você está diante de uma situação que aconteceu muito com o Covid, de uma mulher que perde o marido e que tem 2, 3 filhos em casa, e aí você vai ficar como? Eu vou entrar em depressão, vou me permitir ficar naquele fundo do poço, chorando todos os dias enquanto os meus filhos passam necessidade? Não, é aí que entra a energia masculina. Olha, eu tô triste, eu gostaria de ficar em casa chorando com os meus filhos, mas neste momento o melhor para eles é eu sair, resolver essa questão burocrática, procurar um emprego, vender alguma coisa, pedir ajuda.
eu preciso agir. Eu não posso simplesmente sentar e achar que as coisas vão acontecer sem que eu faça. Então, é aí que você canaliza a tua energia masculina. E onde que eu canalizo a minha energia feminina? Em todos os ambientes, inclusive nesses ambientes que você trabalha, porque você não precisa perder a sua essência feminina, mesmo estando num ambiente muito masculinizado. Então, é claro que se você está num ambiente mais masculinizado, você não vai ficar expondo, por exemplo, características como estou de TPM, por isso vocês precisam me engolir. Ai, não fala comigo, hoje estou estressada, eu já vi isso muito em ambiente corporativo. Ai, estou de TPM, não fala comigo hoje, estou estressada. Isso é uma atitude muito feminina que não cabe num ambiente masculino, que é o ambiente do mercado de trabalho. Não se você quiser ter respeito e ser reconhecida como alguém que tem capacidade de liderança, que tem capacidade de gestão, que se você deseja ser promovida, ser reconhecida, ser influente dentro de uma empresa, você precisa cuidar com esse tipo de postura, tá? Por mais que você esteja estressada, nervosa. O que você pode fazer? Põe um fone de ouvido, fica na sua, vai trabalhar, foca, fica mais quietinha, fica mais isolada, mas não fique não utilize, né, dessas artimanhas para tentar convencer ninguém a se compadecer daquilo que você está passando. Outra coisa, tratar todo mundo no seu trabalho como se fossem seus amigos, né? Eles não são seus amigos, eles são seus colegas de trabalho. Então, precisa ser focada. O homem, muito dificilmente, você vai saber de todos os problemas de um homem. Enquanto que a mulher conta todos os problemas familiares, sexuais, com os amigos, com a sogra, com os filhos. E aí, depois está sendo mal falada na empresa inteira. Então, neste momento, você pode e deve ser feminina, mas deve lembrar que tipo de postura, que forma eu quero ser lembrada, qual a imagem que eu estou estabelecendo nesse ambiente, tá? Agora, como eu canalizo a minha energia feminina, eu estou num ambiente muito masculinizado e, de repente, acontece uma situação onde, sei lá, houve a perda, o meu gestor perdeu alguém da família. Eu simplesmente vou falar meus sentimentos e acabou? Não. Eu posso pensar, puxa, será que eu não posso providenciar de mandar rosas para o velório? Será que eu não posso perguntar se ele não está precisando de alguma coisa? Será que eu não posso preparar um café diferente? Será que eu não posso perguntar se eu posso ficar cuidando de alguma área para ele não ter que se preocupar com isso? Isso é ser feminina, isso é trazer energia feminina, que é ativar a tua sensibilidade no momento difícil, mesmo estando no ambiente masculino, tá? Então, é literalmente ser estratégica. Pera lá, esse ambiente exige de mim que eu seja mais masculina. Ok, eu preciso chegar no horário, eu preciso ser focada, eu preciso ser estratégica, eu preciso lidar bem com as minhas emoções, por isso que eu tenho que fazer terapia, para não, né, não sair perdendo a paciência com todo mundo na empresa. Ok, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, então eu vou fazer tudo isso, mas fluindo na minha energia feminina, mas também botando meu toque. É aquele aniversário no final do mês, sabe? Aquele bolinho que você prepara, é se preocupar com o aniversário do teu chefe, que é uma coisa, os funcionários, os homens, na sua maioria, eles podem trabalhar durante 30 anos ao lado ali um do outro e nunca dar um presente. Aí vem a mulher, com um mês, ela já pergunta o aniversário de todo mundo, põe na agenda, e chega no dia do aniversário, ela prepara uma lembrancinha. Isso é fluir na energia feminina, é se preocupar nos detalhes, é querer acolher, é querer proporcionar prazer, tá bom? Então, o que eu devo fazer para canalizar a minha energia feminina e a minha energia masculina? Enxergar onde eu estou e de que forma eu preciso agir. E se você está assistindo, e eu espero que sim, com o teu maridão aí do lado, como que eu faço para canalizar e aumentar a minha energia masculina? Você precisa entender que nos momentos onde primeiro já olhar lá as características masculinas, identificar onde eu preciso desenvolver mais. Você precisa focar em desenvolver aquilo que você ainda não tem. E, por outro lado, olhar as características femininas e pensar, como que eu posso melhorar? Porque
Será que eu não posso ser mais amoroso, mais carinhoso com a minha esposa, com os meus filhos? Será que eu não posso ter mais compaixão, ser mais flexível? Será que eu não posso ser mais sensível com os meus funcionários, com os meus familiares, com os meus amigos? Então, muitas vezes, o que falta também ali para o homem é essa sensibilidade, né? Então, muitas vezes a funcionária traz lá uma situação, ou o funcionário, olha, estou passando uma situação difícil, eu vou precisar fazer uma cirurgia, eu vou precisar ficar afastado, eu vou precisar fazer isso, aquilo. Ah, queridão, não dá não. Tem que entregar no prazo, e não sei o quê. E age assim, focado na energia masculina, focado em entregar a missão, focado no, né, no propósito do trabalho. Mas, muitas vezes, é neste momento que você precisa acionar sua energia feminina, de se colocar no lugar, de ter empatia. Tá, pera lá, vamos entender, esse funcionário é um bom funcionário, se ele nunca fez isso. Será que essa situação que ele está passando não é uma situação de fato real? Né? Será que não vale a pena da minha parte eu parar, ouvir e ajudá-lo? E ser flexível? Tudo bem, você vai se prejudicar muitas vezes, porque você vai sentir falta dele no trabalho, mas a vida é muito mais do que regras, do que missão, do que propósito, do que estratégia. A vida é sentir, é ser humano. E aí é que entra a tua energia feminina, homem. E você também, mulher. Eu vou dar um exemplo, tá? O que é importante? Eu trabalhava como, na época, eu não lembro agora, acho que gestora de marketing, não lembro agora a área, e aí, eu sei que eu geri ali algumas pessoas e eu me vi nessa situação onde eu precisava, de manhã, entrar numa reunião e ativar todas as minhas energias masculinas possíveis para conseguir, muitas vezes, não chorar, porque eram reuniões difíceis, de muita cobrança, porque a empresa não tinha processos claros e definidos, mas cobrava demais. E como gestora, tinha uma cobrança, enfim, e aí eu saía daquela reunião que tinha sido muito difícil, e voltava ali para o meu ambiente de trabalho e vinha um funcionário falar, né? Olha, amanhã eu vou precisar entrar mais tarde, porque eu tenho uma consulta médica. Quarta-feira eu não vou poder vir, porque eu tenho que fazer uma preparação para o exame do dia seguinte. E eu com um monte de pendências, um monte de tarefas, dependendo desses funcionários para entregar essas coisas, e eu tinha que ali. Acabei de sair de uma reunião onde tive que ativar toda a minha energia masculina para não brigar com ninguém, para não chorar, para nada. E eu tinha que ativar a minha energia feminina, me colocar no lugar daquele funcionário e entender que, apesar de eu ter uma demanda gigantesca para entregar, ele também era um ser humano. Ele também tinha as suas necessidades. E eu percebi o quanto, apesar de ser flexível com essas pessoas, eu ficava me sentindo mal, porque eu ficava, meu Deus, não é possível, esse funcionário não enxerga que a gente está no meio de uma situação, não é possível que essa assistente e isso aqui, e eu ficava assim, sabe, chateada, em conflito, até o dia que eu comecei a lidar com isso de uma forma mais leve, e eu falei, não, eu não posso também me tornar uma pessoa insensível, e aí eu comecei a fluir na minha energia feminina e lidar bem com isso, ok, faz parte, vai lá, tá ótimo, né, quando a gente precisa ser atento, se está precisando, pode ir. E eu comecei a ficar bem com isso. Então, é importante entender que nós, mulheres, precisamos identificar onde nós estamos aí falhando e dar uma energizada e dar uma equilibrada na nossa energia, tá bom? Mas, de maneira geral, é isso. Canalize a sua energia masculina para aquilo que precisa, canalize a energia feminina para aquilo que precisa, mas lembrando, mulher, você é feminina e você deve sim fluir na sua energia feminina mais do que qualquer coisa. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijo.